Agora sim. Nada. Tá. Bem, Um gente, pontinho. beleza, eu dou quando a gente voltar, tá? Beleza. Gente, então essa parte aqui a gente já viu, né, basicamente como que uma célula se comporta frente a um estímulo, né? Então já tínhamos visto os mecanismos de adaptação, né, a hipertrofia, hipotrofia, e metaplasia, atrofia, displasia, neoplasia, entre aspas, né, que tínhamos falado disso. Hoje a gente vai entrar a falar o quê? Sobre quando essa lesão ela se transforma, já vai para um estágio mais aprofundado, no caso. Vocês estão vendo o gráfico aqui, né? Esse gráfico, no caso, esse foi o primeiro que a gente falou, e nós falamos nesse primeiro momento de adaptação, esse processo de adaptação que acontece, né, de acordo com estímulos que a célula, o órgão também vai ser submetido. Mas quando o que acontece quando essa célula ou esse órgão não consegue, não tem capacidade para se adaptar? Lembra que tínhamos falado que ele vai para onde? Para um processo de lesão celular. Só que esse processo de lesão celular, ele pode ser reversível, no caso, ou pode ser irreversível. Então, primeira coisa que a gente fala, toda lesão geralmente vai partir de uma lesão reversível. A maioria das lesões, elas se iniciam com uma lesão irreversível e se não consegue voltar, ela se torna irreversível. Ah, professor, vai ter lesões irreversíveis? Sim. Quais seriam? As doenças genéticas. As doenças genéticas já aparecem de uma vez só, entendeu? Então elas já se tornam lesões irreversíveis assim, em qualquer momento da nossa vida, depende da doença, no caso. Então, esse tipo de lesão, ele envolve bastantes áreas, como no caso ele pode ser bioquímico, como a gente vai ver alguns exemplos de algumas doenças. Ele pode ser morfológico, quando tem já uma mudança do órgão. Imaginemos um fígado graxo, né? Ou falar uma esteatose hepática. Ou pode ser funcional, no caso, quando tem uma doença que atinge o sistema de locomoção. Pode ser um problema neurológico, Alzheimer, Parkinson, que vai intervenir no sistema locomotor. Então, não vai ter uma lesão, obviamente, na pele, nada, vai ter uma lesão já de nível cerebral que afeta as funções, tá? Então, esse é o grande problema, né, quando tem essas lesões. Mas a gente precisa entender elas, porque umas são reversíveis, até onde ela se torna reversível, por quê, e quando ela se tornar irreversível, que medidas têm que ser tomadas, ou por que acontece esses processos. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? Não. Tá. Beleza. Qualquer coisa, vamos falando, viu, gente? Bem, beleza. Então, a lesão celular, como eu tínhamos falado num processo, né, a adaptação já pode ser considerada um tipo de lesão celular, só que a célula se adapta. Imaginemos esse exemplo que eu coloco aqui, a hipertensão arterial. O que é a hipertensão arterial? É uma contração da artéria, no caso, provocada, na verdade, no corpo, a gente está constantemente contraindo os vasos e dilatando os vasos. É um processo normal, né, de homeostase, que se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso é normal. Toda pessoa assim que não tem a doença hipertensão, acontece isso em qualquer momento. Mas chega um momento que o determinado paciente ele não consegue mais dilatar. Então, só tem um processo de hipertensão, então, de contração desses vasos. E aí, que vai precisar? Se você vai contrair os vasos, o que vai acontecer? O vaso leva o sangue, né? Então, todo esse sangue não consegue chegar para o coração. E o que o coração vai fazer? Ele vai começar a bombear mais forte. Então, ele vai exigir nas paredes do coração mais força. E ao fazer isso, o que vai acontecer? Essa força vai ir através dos vasos e vai dilatar, estimulando a musculatura e dilatando esse vaso. Agora, o coração é o problema, porque ela vai também crescer e vai dar hipertrofia. Então, é por isso que um processo de adaptação. Se a gente conseguir parar esse processo, ele volta ao normal. Só que, como eu falo, a hipertensão ela não tem mais volta, né? No caso, é uma doença crônica para a vida toda, no caso.
Outro problema também é a doença de Alzheimer, que tinham falado para vocês. O que é a doença de Alzheimer? É uma doença que atinge, geralmente, atinge umas regiões do cérebro, basicamente o córtex cerebral, né? Córtex cerebral, e também atinge o hipocampo, que são áreas que trabalham com quem? Que trabalham com movimentação e com o emocional, né, desse paciente. Mas o que tem a ver isso? Que o cérebro, ele sofre um processo de atrofia, que não chega, no caso, a se adaptar, então ele vai sofrer um processo de atrofia, né, no caso de adaptação, e isso leva muitas vezes a que a célula vai morrer com o passar do tempo, tá? Então, é um processo de adaptação, não deixa de ser uma lesão celular. Por isso, quando a gente falou da hipertrofia muscular, ela é um processo de lesão, só que vai significar reversível, porque ele vai voltar, no caso. Deixa eu ver se tem alguém mais que... Vocês não conseguem ver, né? Quem que está entrando? Não, acho que não. Deixa eu ver. Mas está tudo certo. Bem, agora vem a lesão reversível. Lesão reversível já é um dano maior, né, que acontece. A gente colocou um exemplo, a hipóxia. Quem sabe, quem pode me falar o que é uma hipóxia? Alguém sabe o que é uma hipóxia? Eu já ouviu falar? Professora, a hipóxia não é a falta de oxigênio falta de oxigênio em determinada... Isso mesmo. Porque hipo, né? No caso, hipo é de pouco, né? E óxia, né? Óxido é de oxigênio, isso mesmo. Agora, se a gente associa algum sufixo a mais, já a gente vai saber o que é, né? Hipóxia, então, como você falou, é a falta ou diminuição de oxigênio. Isso porque acontece. Imagina vocês vão viajar para um país altitude grande, né? No caso, vocês vão para o Peru, no caso, o meu país. Lá tem lugares que é 4.500 metros sobre o nível do mar. Então é altíssimo. Então o que vai acontecer quando o corpo, as células se submetem a grandes alturas? Elas não conseguem absorver e aproveitar do ar o oxigênio. Então isso vai provocar uma hipóxia. E isso pode levar o quê? Um desmaio, porque não vai ter retorno. Primeiro, não vai ter troca gasosa. E segundo, as células do cérebro elas não vão ser nutridas com oxigênio. Então isso leva a uma hipóxia. Aí você tem que receber que oxigenação. Aí normalmente se normaliza, né, no caso. Isso é um processo de adaptação também dessa lesão reversível. Outro caso seria um acidente isquêmico transitório. Um acidente isquêmico transitório pode ser um acidente vascular encefálico, sabe? Aquele AVE, que é mais conhecido, o AVC, como era antigamente conhecido. Hoje é mais utilizado a nomenclatura AVE. Tá? Então, eles são acidentes, no caso, processos de lesão reversível, que eles voltam rapidamente. Tá? Então, por quê? Porque o dano foi basicamente no funcional. Então, ele volta novamente. Mas, professor, então, como que vai ser a diferença então, entre uma lesão reversível e irreversível? Primeiro, a lesão irreversível já é um dano mais aprofundado. Ele já vamos ter também... Vamos falar bastante que a questão bioquímica a gente vai falando. Assim, bem basicão, né, no caso, para vocês observarem como é que é. Então, na lesão irreversível, já são lesões já que praticamente vão levar a célula para a morte celular. No caso, é a hepatite aguda. A gente vai falar de alguns casos, né, de hepatite medicamentosa, né, que é bastante comum. Outro infarto agudo do miocárdio também é outro tipo de lesão irreversível, e mais ainda nas células miocárdicas, que elas não têm mais volta. Morreu, já era. Lembra que a gente mostrou nas aulas passadas, né, como que aconteceu um infarto e que as células do coração, elas não têm regeneração. Então vai morrer e esse espaço vai ser ocupado com, no caso, uma cicatriz, né, tecido fibroso, no caso. Então, vocês vão vendo as diferenças entre um processo de adaptação, lesão reversível e a lesão irreversível. Vocês podem observar que entre a lesão irreversível e a irreversível
já envolve mais órgão. Na lesão irreversível, tem mais um órgão envolvido, né? Já que uma hepatite já atinge o órgão mesmo. Quando a gente fala da lesão reversível, já envolve basicamente que uma falta, uma diminuição de oxigênio, como a hipóxia. Que isso pode ser rapidamente melhorado, né, no caso. Até aqui, gente, alguma dúvida? Professor, mas assim, toda lesão reversível Isso. Quando ela fica muito tempo sem reverter a situação, ela pode se tornar uma lesão irreversível. Isso. Que nem assim, porque aí essa hipóxia, imaginemos, um bom exemplo, essa hipóxia vai, com o passar do tempo, vai se transformar em um infarto agudo do miocárdio, um exemplo. Vai levar para um infarto, essa falta de hipóxia nas células do coração. Então, isso vai levar a um infarto agudo. Então, isso aí pode se tornar isso. Mas pode ter lesão irreversível que aparece do nada? Pode sim. Nos casos congênitos, como um exemplo, que a gente tínhamos falado de doenças, sabe, a discinesia ciliar, a gente tinha até falado dos sítios inversos, quando o coração aparece de um lado para o outro. Então, aí esse coração que aparece para o lado direito, que não é a posição dele, né, ele é comprimido e muitas vezes esse paciente ele morre por um infarto. E não é causado por uma lesão reversível, é causado por uma lesão irreversível provocado pela doença genética por causa da mudança da posição do órgão. Tudo certo aí? Sim. Tá. Aqui o exemplo que eu tinha falado do coração de lesão, né? No caso, uma célula do miocárdio, um miocardiócito normal, e quando tem um processo de adaptação, lembra que a gente tinha falado da hipertrofia, e observa como ela se vê, o espaço, né, entre a câmara ventricular, que é bem curto, isso também leva a outra série de problemas, que o coração não consegue, né, bombear muita sangue, vai ter que bombear rápido, e aí vem uma série de problemas para esse paciente. Agora, já se ela leva uma lesão irreversível, aí já o miocardiócito ele vai entrar em um processo de morte celular. Isso é irreversível, como o próprio, ele não tem mais volta. Quais são essas causas gerais de lesão celular? Uma que a gente tinha falado agora há pouco, a privação de oxigênio, no caso, né? Porque aí, imagina nos pulmões, ele não consegue fazer troca gasosa. Então, essa é uma das principais causas de lesão celular quando a gente vai falar, quando a gente entra em alterações circulatórias, né, dos vasos, doenças, ou fatores que trabalham nas doenças circulatórias, aí também a gente vai falar bastante disso. Nos agentes físicos, basicamente, né, uma pedra que jogam em você, né, na tua cabeça, vai provocar uma lesão. Pode ser também a radiação, o pessoal, né, quando tem raio-x, tem que se cuidar bastante, né? Quem vai aplicar, né? Tem que se cuidar para não ser objeto desse tipo de radiação gama, porque isso pode causar também uma lesão celular. Agentes químicos e drogas é aquele caso que eu tinha falado para vocês, do paracetamol. O paracetamol, ele é um medicamento que a gente trata febre, dor, né, no caso, e beleza. Só que o que acontece? O paracetamol, ele danifica muito. Na verdade, todos os medicamentos danificam o fígado, se eles não são, no caso, desativados pelo fígado, né? Só que o paracetamol, ele danifica o fígado, mesmo assim, ele tende a destruir basicamente as células hepatócitos, e isso com o aumento da dosagem vai gerar quê? Vai gerar essa morte celular. Então, por isso, não pode ser consumido mais que 2 gramas de paracetamol por dia. Aí vem os bonitos, né? Como é o problema é que o paracetamol é um medicamento de venda livre, né? Então o pessoal aproveita e toma. Tipo, imagina, você vai tomar, está com ressaca, aí a galera costuma, né? Fica com ressaca e toma 2 comprimidos Tilenol 750, já foi 1.500, isso de manhã. Depois, meio-dia, toma outras 2, mais 1.700, novamente, né, no caso
de 1.500, né, na verdade, desculpa, 1.500 miligramas, né, de paracetamol. Então, quanto que ele está tomando? Está tomando 3 gramas. Está tomando 3 gramas, que leva, basicamente, a que esse paciente tenha uma hepatite fulminante, ou a gente pode chamar de hepatite medicamentosa. E assim, não somente o paracetamol, ele é um caso, mas bastantes drogas trabalham com isso, então causam lesões celulares. E agentes infecciosos, basicamente, né? Hoje a gente está falando bastante sobre, no caso, bactérias, hoje os vírus, né? O Covid-19. Então, eles causam, não necessariamente eles causam lesões no órgão, mas eles vão causar lesões em células específicas. No caso do Covid-19, ele ataca os alveolos, ele ataca, força os macrófagos a trabalhar mais, né, que são as células de proteção do corpo. Então, tem toda uma série de problemas referente a isso. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Professor, Oi. rapidinho, voltando lá. Então, nesse caso, para se ter uma lesão irreversível, sempre terá que começar com a reversível ou não? Como você explicou Sim, aquela parte do coração, eu não entendi direito. tá. Quando o coração ele nasce do lado ao contrário, É, nesse caso, será uma lesão reversível que partiu para um irreversível ou não tem isso? Vai ser irreversível direto? tá. Luciane, essa é uma lesão já que é irreversível, porque vai ser um momento outro que vai provocar um paro, um infarto. E Aham, aí, então, isso, então aí ela seria irreversível, entendeu? aham, ela não teria que passar pelo processo de ser Não, reversível primeiro. isso Ah, não, tá ok, não. prof. Mas a Uhum. maioria das doenças, elas vêm de lesões reversíveis, tá? A maioria, grande parte. São as A genéticas, maioria. as genéticas que elas são irreversíveis. Ok, prof. Beleza. As reações imunológicas, mais que tudo, estão envolvidas naquelas doenças que são autoimunes, que atacam o próprio, o próprio, o próprio corpo, né? Alguém mais tem alguma dúvida? Eu levantei a mão sem querer. Ah, não, tranquilo. Não, beleza, então. Tá. Então, essas reações imunológicas, por exemplo, no caso que são do corpo, né? Febre reumática. Imaginemos outro caso. Não sei se já ouviram falar da tireoidite de Hashimoto. Ele é um processo de inflamação que acontece na tireoide, foi de Hashimoto, porque foi o médico que descobriu, na qual descobriu que nas células foliculares da tireoide, elas mesmas começavam a atacar a outras células próprias foliculares. Isso provocou o que com a morte dessas células? Provocou um hipotireoidismo, porque se você acaba com as células foliculares da tireoide, você não consegue produzir não consegue produzir que T4, que é a tetratiroxina, que é encarregada de produzir T3, né, no caso, e levar, né, para equilíbrio, homeostasis no caso do corpo. Então você percebe que um problema imunológico, ela leva a outro tipo de doença. Então, aí são causas de lesão celular também. Os desarranjos genéticos é aquilo que eu estava falando, são doenças já que são lesões irreversíveis. Porque não tem como curar uma doença genética, no caso. Porque ela já se estabelece, ela não tem um quadro anterior, no caso, ela não tem toda a sintomatologia inicial, ela já aparece numa determinada idade desse paciente e começa a gerar, a morrer as células, né? O câncer é um caso bem legal também para você ver. Queira ou não, né? Aqueles que são genéticos, porque o câncer também é bivalente, ele pode ser causado por uma lesão reversível, mas também aqueles que são genéticos, eles têm tá aparecendo, nos falta 10 minutos, viu, gente? Aí o que vai acontecer se apagar aqui? Aí eu encaminho o link novamente, tá bom? Ok. A gente continuar. Bem, então, Bom, os desbalanços nutricionais já têm a ver que também causam lesões celulares,
já por falta, né, no caso de alguns tipos de nutrientes, ou também o excesso também de nutrientes pode causar também lesões celulares. Hoje se fala bastante na imunidade. Uma das coisas que vem se falando é melhorar nossa dieta, consumir frutas, porque as frutas elas fortalecem o sistema imune. Tomate, salsa, diz que é muito bom. Na verdade, não é isso que diz, são trabalhos que falam, né? Que eles melhoram a imunidade e aumentam a geração de células de defesa do corpo. Bem, aqui nesse gráfico que estou mostrando para vocês, é como que seria a lesão, as lesões. Vocês estão podendo observar que tem lesão celular reversível aqui, que estou marcando. Né? Então, geralmente, como eu falei, ela pode ser revertida, mas vai chegar um momento que a gente vai conhecer o porquê, que ela novamente volta no caso, a se tornar irreversível, no caso. Isso geralmente, onde que trabalha? No início da doença, quando trabalha nas células. Como a gente falou agora há pouco, na hipóxia, falta de oxigênio. Então, se dá oxigênio para essa célula e ela vai voltar normal. Então, essa lesão reversível se torna novamente uma célula normal. Agora, se você não conseguir, no caso, dar esse ar para essa célula, essa hipóxia já pode se transformar, no caso, no coração, num infarto agudo do miocárdio. E aí inicia o processo, no caso de lesão irreversível, que a gente vai ver alterações bioquímicas, que a gente já vai falar daqui a pouco. E observa aqui no outro gráfico aqui do seu lado direito, pode observar o que essa célula que teve essa lesão, no caso ela começa a deformar, a parede celular começa a se deformar, vem ter a aparição de blebs ou bolhas, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o início de uma morte celular, no caso. Aí várias organelas começam a morrer, e o único que se quer salvar é o núcleo, no caso. O núcleo, ele começa a condensar cromatina, se proteger e não produzir mais energia para porque as células têm a esperança que novamente vai voltar ao normal, a homeostase, e elas vão poder surgir novamente. Mas se é uma lesão irreversível, ela não vai voltar, tá? Aí depois que acontece a morte das células, as mudanças já vão se ver na ultraestrutura. Então, células vão morrer. Lembra do miocárdio? Quando o miocárdio morre, o que vai acontecer? Vai ter um buraco que vai deixar aí na parede, que vai ser preenchido com quem? Com tecido fibroso, e vai formar uma cicatriz, que já nunca mais vai ser o que era normalmente antes, tá? Tudo isso você vai ver essas mudanças logo quando você observa o coração de um paciente que morreu por um infarto agudo do miocárdio. Você vai ver as mudanças, vai ver um coração totalmente com coágulos hemorrágicos, até como eu mostrei, né, nas fotos das aulas passadas, né? Você vai ver esbranquiçados, locais, zonas com hemorragia intensa, e isso são as mudanças de uma lesão irreversível. Eu não sei quanto tempo nos falta ainda, mas vamos lá. E aí, então, aí, o que acontece? Quais são o que causa a lesão celular reversível? O que vai provocar na célula, que a gente estava falando agora? A primeira, alteração da membrana. A membrana, observa aqui na figura, como eu falei, vai formar blebs, bolhas. Ela já não é mais, se você vê uma célula normal, ela é totalmente, né, quadradinha, assim, entre aspas, né, que eu estou falando. Ela vai começar a se deformar, a parede começa a dar problemas. Se for uma célula, imaginemos, do estômago, do intestino, ela perde as microvelocidades, então ela perde a absorção de nutrientes, uma lesão reversível no caso. Imagina uma gastrite, alterações mitocondriais. Aí o que acontece? Morrem as mitocôndrias, sabem que são a fábrica de energia da célula. Então, ao morrer essas mitocôndrias, elas formam que edemas celulares, vai formar edemas celulares. Olha o que aconteceu. Vai formar edemas celulares, no caso, né?
e formação de corpos amorfos, que geralmente são substâncias que não foram adequadamente retiradas da célula, né, e que ficam ali por causa da morte de outras organelas. Outro é a dilatação do retículo endoplasmático. Por que é importante isso? No retículo endoplasmático, que estou mostrando aqui, ele tem o quê? Os ribossomos. E os ribossomos são importantes porque eles são os que produzem as proteínas, com as quais a célula vai desenvolver todas as funções. Então, aí que vai acontecer? Como lembra que eu falei que o núcleo, ele fala, não, estou fora, não vou dar mais energia para ninguém, eu vou me cuidar. Então, desliga e termina o retículo endoplasmático, termina morrendo e os ribossomos param de produzir proteínas. E isso vai levar no final a uma alteração nuclear, no caso. E o que vai acontecer? Quando a gente for no laboratório, vocês vão ver como que o núcleo de uma célula normal e o núcleo de uma célula doente. O núcleo de uma célula doente, ela é mais roxa, é bem mais roxa do que uma célula normal. Por quê? Lembra que eu falei que o núcleo, ele se protege, né? Então ele para de gastar energia. Ele começa a condensar sua cromatina, e isso leva a que se torne mais escura, mais roxa. E depois uma característica importante, no caso. Agora, a gente já vai entrar na parte de lesões celulares irreversíveis. Só que para isso a gente precisa entender quais são os critérios mais importantes para essa lesão irreversível. Primeiro, é o que eu falei, a perda da permeabilidade da membrana. Você sabe que toda essa membrana da célula, ela é permeável, ou seja, ela permite entrada e saída com controle, né, de substâncias, tanto de sujeira de dentro da célula para fora, absorção de alguns elementos do meio extracelular para o intracelular e outras coisas. Isso é Se ela perder a permeabilidade, tipo, ficar totalmente exposta, ela vai morrer. Outra é a destruição do DNA da célula. Porque lembra, eu falei que a célula se protege um pouquinho, ela se protege, para de produzir, mas vai chegar um momento que a célula, o estímulo que está querendo acabar com tudo, ela não volta. Então, não tem uma volta. Então, a célula não consegue muito tempo para ficar se protegendo. Então, ela vai se tornar uma morte celular e vai provocar uma lesão celular irreversível. Tá? Então, não esqueçam nunca, são 2 critérios importantes para avaliar uma lesão celular irreversível. Perda de permeabilidade de membrana e destruição excessiva do DNA e das proteínas. Observem nessas imagens aqui, que são cortes histológicos do rim, basicamente túbulos renais, no qual você pode observar aqui todas as células com seus núcleos, né? Então, as células com seus núcleos e as velocidades, tudo normal, uma célula sadia. Agora, quando acontece alguma das causas de lesão celular, ela vai entrar em um processo de lesão reversível. O que está acontecendo aqui já nessas células? Estamos observando edemas, observa essas regiões do citoplasma da célula que estão esbranquiçadas, porque está todo demasiado, está com edema pela absorção de água e sódio. Bem, isso a gente vai falar mais para frente. O que mais estamos observando? Os núcleos, eles são mais roxos, mais escuros se você compara com as células normais. Por quê? Porque está acontecendo que o material genético do DNA da célula, que está no núcleo, no caso, ele está se protegendo, e para isso ele está condensando sua cromatina e se protegendo através de estonas. E com isso torna ela mais escura, no caso, né? Além do mais, a conformação estrutural também se está danificando, e isso dá repercussões e danos, né, na função desse rim. Já no caso, quando chega o momento que a lesão reversível ela cumpre, no caso,
um momento já mais difícil, ele vai se transformar em que? Uma lesão irreversível, como podemos observar aqui, já teve perda, no caso da estrutura, formação de blebs, que tínhamos falado, uma destruição total do citoesqueleto da membrana dessa célula, os núcleos já estão em processo de necrose, morte celular. Então, totalmente, dificilmente podemos encontrar aqui alguma célula que ainda esteja funcionando. Dificilmente. Algumas outras devem estar ainda em lesão reversível, mas bem poucas mesmo. Então, você vê os processos com a qual acontecem essas lesões reversíveis, se podem se transformar em irreversíveis. Aqui já observamos, já em microscopia eletrônica de transmissão, que é como observar. Aqui fazemos histologia normal, né? Que pode, é como se um exemplo para vocês perceberem. Aqui eu estou observando a 10 metros. Aqui estou observando a meio metro cada célula, então está bem mais próximo. Então, se você observa essa célula aqui do seu lado esquerdo, ela é uma célula normal, sadia, o núcleo bem definido. Você observa aqui as organelas, tudo tranquilo, as velocidades, é a mesma célula que tínhamos visto antes, túbulo renal, histologia do rim. Agora, quando eu tenho, no caso, a lesão reversível, você pode observar que é destruição da membrana, formação, no caso, edemas, você pode ver formação de blebs já saindo por causa, através da membrana, por causa que a membrana ela perdeu a permeabilidade, um núcleo também já com processo de condensação, no caso as organelas também em processo de morte celular. Mas até aqui ainda dá tempo dessa lesão reversível ela voltar ao normal, se impedir, tirar a causa disso, né? Agora, depois que aconteceu e não tem volta para trás, aí já podemos observar uma lesão irreversível. Isso aqui, basicamente, é isso aqui. Só que já com morte celular do núcleo, já não tem condensação, já esperou muito tempo, não deu certo e se tornou irreversível. Toda a desconformação estrutural dessa célula por causa, né, da permeabilidade da membrana. Então, aqui está, basicamente, o processo de morte celular. Dificilmente também vamos achar alguma célula funcionando. Esse exemplo aqui nos mostra uma aplicação clínica do que seriam as lesões celulares. Aqui é um trabalho, né, que você pode encontrar nesse site, na qual eles estão avaliando uma pessoa, né, que chegou, no caso, um pronto-socorro, se queixando, né, de uma dor no pescoço, que irradia ou que ia até o braço, né, esquerdo. Então eles estão supondo, né, deve ser um infarto, mas aí, né, normalmente você fez primeiro um eletrocardiograma para avaliar essa função e essa frequência e como que se esse coração está conduzindo bem o sangue, tudo isso, né? Uma vez isso, a gente precisa avaliar também o que? A dosagem bioquímica, no caso de algumas proteínas ou enzimas, né, presentes que interagem, né, durante esse momento do infarto. Então, o que a gente vai fazer, né, no caso da dosagem de curvas, que normalmente se chama, então, na qual podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6x, é o momento que a gente vai encontrar no sangue, em um determinado tempo, essas enzimas aqui no caso, né? Aqui podemos observar a mioglobina, uma enzima, também uma proteína, que está presente em todas as células, não necessariamente do coração, ela está envolvida em todas do corpo. Já podemos observar essas duas, a CKMB, creatinoquinase MB, que também é envolvida em questões cardiovasculares, e a TN1, que é a troponina 1, ela já é específica, de quê? De células do miocárdio, ou miocardiócitos. Então ela é específica das células do miocárdio. Então, mas o que significa então esses gráficos? É que fazemos a dosagem desse sangue, avaliamos com eles através desses marcadores, essas enzimas, e podemos observar que assim com o tempo, tipo em 10 horas, encontramos uma quantidade grande de mioglobina,
Podemos encontrar também subindo uma quantidade de quê? Da troponina. E a gente vai avaliando isso. Isso vai depender, pode ser avaliado de hora em hora, depende. Obviamente, podemos observar que vai chegar um momento em que esse pico vai alcançar esse pico máximo. Por isso essa dosagem ela tem que ser feita a cada hora, normalmente. Mas isso depende muito do protocolo, no caso do hospital, ou da avaliação do médico, cardiologista, que normalmente isso tem que ser feito. Não é todo lugar que tem isso, né? Porque aqui o paciente vai para UTI, no caso, então ele não é todo hospital, então tem que ter profissionais que saibam disso aqui. Então, vamos normalmente voltando, então aqui da troponina, podemos observar que chegou aproximadamente com 23, 25 horas, ao pico máximo, daí começou a diminuir. O que significa isso? Que com o passo que ele está diminuindo, já não tem mais lesão celular. Até aqui, esse pico que vai subindo, quer dizer que tem células mortas, está acontecendo lesão. Quando cai, significa que já não tem mais essa enzima no sangue, porque essa troponina 1, ela se encontra intracelular. Então, se você achar ela no sangue, quer dizer que ela está fora e que teve morte celular ou está tendo uma lesão. Então até aqui já está diminuindo essa quantidade. Então, mas a gente continua avaliando. Para esses processos de intervenção tem que ser avaliado bastante bem. Então, só para mostrar que já é lesão irreversível, já cai. Quais são os mecanismos? Lembramos, os mecanismos vão ser, no caso do tipo do aspecto bioquímico, na qual estão envolvidas as lesões reversíveis e irreversíveis. Temos o primeiro, depressão de ATP, o segundo, dano mitocondrial, o terceiro, a entrada de cálcio dentro da célula, e o quarto, aumento de radicais livres. Tá? Até aqui, geralmente encontramos trabalham em lesões reversíveis e irreversíveis. Então, o que quer dizer? Se for reversível, se a gente deter a causa disso, ela vai diminuir, ela volta ao seu estado normal. Mas também pode acontecer também em lesões irreversíveis, também vai estar presente. Agora, a partir daqui para frente, dano da membrana e dano, no caso do material genético e das proteínas, já geralmente são sinais, no caso, de lesões irreversíveis especificamente, porque mesmo tirando a causa do que está provocando essa lesão, não volta mais, tá? Então tomemos bastante cuidado. O primeiro, no caso, mecanismo que tinha falado é da depressão de ATP, normalmente ou queda de ATP. Aí que imaginemos paciente que aconteceu uma isquemia num ramo da artéria coronária, no coração. Então isso leva ao quê? A problemas, basicamente no que? Nas mitocôndrias, nas organelas, especificamente na mitocôndria, um exemplo, né? Mas por que especificamente a mitocôndria? Pode ser em qualquer organela que tenha também membrana, né? Plasmática. Então na mitocôndria ela tem a membrana e ela tem uma função importante, porque ela está encarregada dos processos de fosforilação oxidativa, nessa transformação de oxigênio em ATP. Só que nesse caso, como teve uma isquemia, que sabemos que é uma obstrução total ou parcial, no caso de oxigênio a um determinado órgão, o tecido, a célula, né? Então o que aconteceu? Diminuiu o oxigênio, então não tem como sintetizar ATP. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Vai diminuir essa fosforilação oxidativa. Isso vai levar a uma queda de ATP. Só que uma pouca, vai ter ainda, né, no caso, a produção de ATP. Só que assim, apenas para manter, no caso, essa membrana, essas bombas, né, que trabalham aqui na membrana dessa mitocôndria, trabalhando para tentar produzir um pouco de ATP. Só que ao mesmo tempo, isso vai criar múltiplos efeitos, essa diminuição de ATP. A primeira, se não consigo fazer essa glicólise, né, para obter ATP através de oxigênio, então eu vou ter que utilizar o que? A via anaeróbica, a glicose anaeróbica. Então isso vai aumentar.
E isso vai exigir uma demanda. Uma demanda de quê? De glicogênio. Então, nossas reservas de glicogênio dessa célula vão cair. Isso traz problemas mais para frente. Assim mesmo, com essa diminuição de glicogênio também, ela vai produzir, no caso, um aumento de produção de ácido lático. E lembremos que esse ácido lático também ele vai provocar acidificação, no caso, e isso vai diminuir o pH. Ao diminuir o pH, isso vai provocar que no núcleo, lembra que eu falei que o núcleo se escurece, porque ele está condensando, no caso, cromatina, que é para se proteger desse meio ácido que tem, tá? Assim mesmo também, o que vai acontecer com essa membrana? Essas bombas de sódio e potássio que estão na membrana, no caso da mitocôndria, elas começam a ter falhas. E com isso, diminui principalmente a de sódio. Essa de sódio. E o que vai acontecer se está falhando? Vai ter um aumento de cálcio e também de água e sódio, obviamente, né? E também um aumento na saída de potássio. Esses são, tanto que a gente vai falar, são marcadores específicos quando você vai fazer a avaliação cardiológica. Potássio, sódio, cálcio. E o que eles vão desenvolver? Eles vão atacar esse aumento desregulado, vai fazer com que crie edema. Se vai entrar água, o sódio entra e puxa a água também, então vai criar os edemas, no caso dessas células. Vai ter perda de microvelocidades, a formação de bleps, no caso. Vai ter também o retículo endoplasmático rugoso, ele também vai sofrer danificação, o que podemos observar pelas figuras. Esse aqui é o tecido do rim, aqui podemos observar um glomérulo, e aqui o tecido, que seriam, né, os túbulos renais. Você pode observar essas regiões com a presença de edemas, grandes formas de presença de edemas. Em alguns lugares você vai observar aqui, como aqui embaixo, os núcleos com cromatina se condensando, também outro sinal de perda, no caso de lesão reversível. Aqui numa imagem mais não tão de perto, podemos observar isso mesmo também. Olha, esse é como que está acontecendo o edema, porque é uma zona esbranquiçada, porque entrou água dentro da célula, né? Então isso tornou ela mais transparente, aumentou, teve uma falta de conformação estrutural dessa célula. Os núcleos você pode não observar, mas tem alguns núcleos que são mais escuros. Enfim, esse seria esse mecanismo da depleção de ATP ou diminuição de ATP. Isso, como eu falei, não é somente o que acontece não acontece na célula toda, mas pode acontecer mais que tudo também em qualquer organela, como eu falei, que tenha parede ou membrana celular, né? No caso aqui podemos observar na mitocôndria. E o que nesse caso tem um problema? Como vai entrar bastante cálcio dentro dessa mitocôndria, isso vai aumentar a produção no caso de radicais livres, vai aumentar a peroxidação lipídica causada por formação, deposição de lipídios, formação de peróxido de oxigênio. Assim mesmo, vai ter, como a membrana, ela sofre, né, sofre permeabilidade, vão começar a sair radicais, aumentando essa quantidade que eu falei, de radicais livres, né? Aí isso vai causar o que? Um problema importante. Essa membrana, para produzir o ATP, ela precisa de um potencial de membrana que é importante dessa membrana da mitocôndria. Essa potencial de membrana mitocondrial é importante, mas se tem lesão, ela diminui, e isso leva consigo a uma queda na produção de ATP, tá? Assim mesmo, também tem a saída de que na membrana mitocondrial
tem algumas proteínas que elas são pró-apoptóticas, ou seja, elas sinalizam a apoptose, morte celular programada. Então, mas elas ficam retidas na membrana. Mas se tiver abertura dessa membrana por causa da permeabilidade provocada pela lesão, elas vão sair. A principal delas é o citocromo C. Então, como eu falei, ela é uma proteína pró-apoptótica. Se ela vai sair, ela vai marcar sinalização de morte celular, no caso. O terceiro, a entrada de cálcio, né? No caso, o que vai aumentar, o que provoca, né, até os danos anteriores que a gente falou, né, da permeabilidade mitocondrial, e o problema principal, a ativação de múltiplas enzimas celulares, que no caso, como estamos observando, né? Isso também se deve porque como a membrana ela falha, para que o cálcio entre, ele tem também uma bomba de cálcio que controla a entrada, assim, só que como teve problemas, né, com essa membrana, então o cálcio entra à vontade. Aí ele vai começar a atacar o que? Mitocôndria, como tínhamos visto agora há pouco, retículo endoplasmático rugoso. Assim mesmo, esse aumento, como eu falei, vai provocar, no caso, ativação dessas enzimas. E esse é o grande problema. Quais são essas enzimas? A fosfolipase, a protease, a endonuclease e a TPase. Mas normalmente essas enzimas não são ativadas assim dessa maneira, porque elas são somente quando tem um aumento de atividade ou para digerir alguma organelo ou alguma estrutura molecular que deva ser eliminada. Mas normalmente elas não são em casos assim de urgência, mas aqui nesse caso, por causa do cálcio, aí são ativadas. Então, ao ser ativadas, uma delas, a fosfolipase, ela vai impedir a formação de fosfolipídios. E ao ter essa falta de fosfolipídios, eles vão trabalhar diretamente com fosforilação oxidativa. Então, já isso vai danificar a membrana. As proteases, que são as que quebram proteínas, normalmente, como eu falei, são para casos quando vem digerir material assim que não tem nada a ver com a célula, mas só que nesse estado, essa protease, como foi ativada de maneira errada, ela vai quebrar o que? Proteínas do citoesqueleto que conformam a membrana, e isso vai levar aqui a dano da membrana. Outra enzima é a endonuclease. Essa endonuclease basicamente se encontra no núcleo, então ela vai começar a danificar a membrana nuclear. Então ele vai observando não somente a parte citoplasmática, sino também a nuclear, ela vai sendo danificada por causa da ativação dessas enzimas. E a TPase, com o pouco de ATP que estava sendo produzido, já com essa TPase já quebra totalmente, gente. Quebra totalmente o pouco, então a célula já entra basicamente num mecanismo de lesão irreversível, porque o cálcio é sinalizador de lesão irreversível. Se não controlar esse cálcio, aí se a célula já era, morre, se torna uma lesão irreversível e a célula morreu e ela vai ir para um processo de necrose ou apoptose, dependendo do caso. Então, só para ter uma noção de que esses três fatores que a gente foi falando agora há pouco, eles estão interligados. Um depende do outro, porque a falta de ATP vai provocar dano mitocondrial. E esse dano mitocondrial é provocado pelo influxo de cálcio, por excesso de cálcio. Então, você percebe que tudo está interligado. É como uma cascata. Agora vem o quarto mecanismo, né, no caso de lesão celular, que seria a formação, o excesso, o aumento de quê? De espécies de radicais livres. Esse aumento desses radicais livres, assim, porque a célula ela tem que ter radicais livres, né, no caso. Geralmente os radicais livres, o que são? Eles são produto de um processo incompleto da fosforilação oxidativa, no caso, tá? Então,
Aí vai formar o que? Superóxido, que no caso é um radical livre, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila. Aí isso vai gerar esses radicais livres que, se for de forma natural, elas são utilizadas por células de defesa, como macrófagos, neutrófilos, para acabar com bactérias ou qualquer outro micro-organismo. Só que o excesso, que pode ser provocado pelas próprias doenças, como inflamação, uma radiação, medicamentos ou químicos, ou mesmo uma lesão provocada por reperfusão, né, no caso que a gente se faz, né, imaginemos, enfim, com um problema do coração, né, mas a gente vai falar isso mais para frente. Então, por causa de tudo, ela é originada e aumenta mais do normal por causa disso. Essas espécies reativas de oxigênio que a gente fala, que é superóxido, peróxido de hidrogênio e radical hidroxila. Só que normalmente isso vai ser controlado. O corpo, por mecanismos naturais, ele tenta equilibrar isso. Através do quê? Da reação de catalase, que transforma esse peróxido de hidrogênio em quê? Em água e oxigênio. Então são matérias normais que o corpo aceita. Agora, imaginemos que temos o radical livre, o superóxido. Esse superóxido ele vai ser não atacado, né? Na verdade vai ser coagido por causa da superóxido desmutase. Então uma enzima vai pegar esse radical livre e vai transformar ele em quê? Em peróxido de hidrogênio. Mas aí ainda é tóxico para o corpo. Então aí entra o quê? Outro fenômeno que vai ser a catalase, que vai transformar esse peróxido peróxido de hidrogênio, né, no caso, em água e oxigênio. Agora, se no caso tem também o caso do peróxido de glutationa, que é específico na mitocôndria, que converte o radical hidroxila, que é outro radical livre. Então ele vai transformar ele em quê? Em peróxido de hidrogênio, e depois vem a catalase e transforma ela em água e oxigênio. Então aí é normal, uma célula normal faz isso constantemente, mas quando tem o aumento por causa de uma doença, aí a célula não dá conta. Então esse aumento desses radicais livres levam a problemas sérios para essa célula, como podemos ver nesses efeitos patológicos desses radicais livres, e levam muitas vezes a lesão celular e morte. No caso, se for ácidos graxos, né? Então vai oxidar esses ácidos graxos, o que vai gerar peroxidases lipídicas, e essas peroxidas, como tínhamos falado nas anteriores, elas vão romper membranas, vão quebrar membranas plasmáticas, destruir organelas. Se for no caso de proteínas, elas também vão oxidar essas proteínas, e isso vai fazer com que tenha uma perda dessa atividade enzimática. Então essas proteínas não vão ter um dobramento, porque sabemos que as proteínas elas se dobram, né, para se formar uma proteína com uma função tal. E aí, se vai acontecer, o radical livre vai impedir isso, vai oxidar ela, e ela vai se tornar uma proteína que pode causar danos. E se for no DNA, vai causar mutações e quebra desse material genético. Então vejam a importância desses radicais livres também nos mecanismos de lesão celular. Já aqui no caso, né, no dano de membrana, já estamos falando basicamente de lesões irreversíveis, no qual, né, podemos observar que já tínhamos falado de tudo anterior, né, o aumento de cálcio, a diminuição no caso de ATP e o aumento de espécies reativas de oxigênio, ou no caso radicais livres. Tudo isso leva que a perda de fosfolipídios, e com isso vai quebrar a membrana. No caso, se for no caso, lembra do cálcio, que é a ativação dessas enzimas, fosfolipases, proteases, que vão levar à lesão da membrana. No caso já na parte do dano no DNA, no material genético e nas proteínas,
Isso já envolve basicamente o que? Envolve que essas proteínas elas precisam se envolver, elas precisam ser um dobramento para elas se transformarem em novas proteínas com funções específicas. Mas no caso, quando tem os problemas desses danos, imaginemos dessa proteína que faz essa dobradura, que são as chaperonas, ela vai provocar um mau dobramento e leva para uma nova proteína mal dobrada que pode causar lesão, mais lesão. Aqui já estamos falando, gente, de lesões irreversíveis, viu, gente? Então, basicamente seria essa parte de lesão celular que estamos faltando. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo e a gente conversa e responde suas dúvidas, viu, gente? Tchau, tchau.